eu sou o Daniel Denardi e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre filosofia. Frases de autoajuda podem ser consideradas filosofia? Então a gente vai entender isso ao longo desse vídeo. E primeiro, a proposta de trazer um debate ou uma construção aqui filosófica é porque eu estou produzindo conteúdo a respeito de um curso que é um curso de filosofia. Porque a filosofia que dá base teórica ao yoga é chamada Samkhya e é considerada a primeira filosofia do Oriente. E essa filosofia, por influenciar o yoga, é muito importante para quem pratica yoga, para estudiosos de yoga, para quem quer dar aula de yoga. Saber o mínimo do Samkhya é essencial, pois afinal ele influenciou demais as práticas e a proposta do yoga como um todo. Então a proposta desse curso é chamado Samkhya Ancestral Filosofia Moderna, porque o Samkhya, apesar de ser a filosofia mais antiga do Oriente, ela é também uma filosofia aplicável aos dias de hoje. Esse curso ele é baseado em 3 níveis, e esses níveis eles têm a intenção de aprofundar a visão filosófica, que a pessoa entenda mais do que não é uma filosofia e como que o Samkhya se apresenta como filosofia. Mas eu faço um alerta para as pessoas, porque o trabalho assim filosófico ele é realmente o estudo, é algo que é surpreendente, assim, é fascinante. Então eu aviso aí para quem for mergulhar aí nesse mundo, pode ser que não consiga mais sair. Então tome um cuidado aí na entrada, e se você estiver fazendo o curso junto com a gente, eu espero que você faça esse mergulho aí e tenha todos os benefícios que a filosofia pode produzir. O curso ele é dividido em 3 etapas ou em 3 níveis, sendo que para os professores, para quem é praticante, esse primeiro nível aqui ele já é bem completo. Então se você quer saber o que é o Samkhya, como é a estrutura do Samkhya e qual a proposta, no primeiro nível você já tem todo esse conteúdo. No segundo nível a gente vai pegar a obra clássica do Samkhya, que é o Samkhya Karika, e aprofundar cada um dos versos ali escritos, procurando entender ainda mais a obra na sua íntegra, como ela foi escrita. E finalmente no terceiro nível é o momento em que eu vou acrescentar alguns comentários e vou propor reflexões trazendo propostas aí de uma filosofia moderna. Então esses são os 3 níveis, a gente vai apresentar esses 3 níveis no curso de formação, e se você é aluno, se você já fez o curso de formação, entre em contato com a gente por DM aqui, que a gente vai poder disponibilizar esse material aí para você também, que é aluno, e você que está cursando o curso com a gente, tá? Então eu trago essa questão da autoajuda porque é muito comum quando a gente pergunta o que é filosofia. As pessoas pensam, filosofia são aquelas frases de autoajuda que eu leio no Instagram, né? E a minha ideia desse vídeo é justamente mostrar que isso não pode ser considerado filosofia, né? Então, o que é de filosofia, né? Uma outra coisa que as pessoas pensam é alguma coisa que as pessoas ficam lá deitadas numa rede pensando na vida. Não, não é isso. A filosofia é um estudo do próprio conhecimento humano, e a filosofia influenciou diversas áreas, entre elas a política, entre elas a economia, a psicologia, a sociologia. Todas as áreas foram criadas por filósofos e foram desenvolvidas cada vez mais por aqueles que estudavam filosofia. Então o conhecimento filosófico é um dos mais ricos, é um dos mais refinados conhecimentos humanos, e ele se propõe a responder perguntas que não estão na superfície. Não é qualquer pessoa que chega ali, então tá, isso é simples de responder. Não, as perguntas filosóficas justamente elas são profundas porque elas duram e têm durado muitos debates e muito tempo, porque são perguntas essenciais e não tem resposta simples muitas vezes para elas. Quando nós pensamos em filosofia, tem diferentes áreas da filosofia e isso causa muita confusão nas pessoas. Então existe de fato uma área da filosofia que é voltada para pensar e para sugerir hábitos para o bem viver. E isso muitas vezes confunde com uma frase motivacional, com uma frase de autoajuda. Mas a frase em si, por mais que ela possa ser verdade, e essas frases clichês elas dizem verdades, uma frase solta ela não consegue sustentar uma posição filosófica. Ela não consegue proporcionar de fato uma mudança de comportamento em alguém, ou a pessoa se colocar à prova em diferentes situações só por causa de uma frase ou de frases soltas, né? Então, uma filosofia ela tem uma base, ela tem que explicar como é que ela se propõe a produzir aqueles resultados, ela tem pontos que ela vai validar se aquilo está funcionando ou não. Então,
quando você pensa numa filosofia de bem viver, o que você deve se remeter, né? Você deve se remeter ao estoicismo, por exemplo, que era uma filosofia grega, tá? Criado pelos estoicos, e a ideia dos estoicos é que as influências externas, elas não podiam influenciar a atitude da pessoa. Então aquilo que ela sentia num determinado momento não podia influenciar que ela tomasse uma decisão com prudência. Então a prudência é algo muito trabalhado dentro da filosofia grega, e os estoicos acreditavam que era impossível você ser prudente se qualquer situação já te tira do sério. Então eles se colocavam em situações difíceis, situações em que você lutava assim instintivamente para ter determinadas reações, mas eles tentavam se controlar com aquilo, se controlar e controlar os instintos para não simplesmente responder como os animais. Então eles acreditavam que a prudência demonstrava uma evolução e que eles precisavam treinar situações difíceis para responder à altura, responder de forma coerente. Ao longo desse curso eu tenho feito muitas comparações entre a filosofia oriental e a filosofia ocidental, então eu sempre trago exemplos, nesse início especialmente entre Índia e Grécia, que são os pontos onde surgiram essas bases filosóficas, a grega e a oriental, a grega do Ocidente e na Índia a oriental, e existe, tal como os estoicos, que acreditavam que as situações externas não podem influenciar a pessoa internamente, na Índia existe até hoje uma seita religiosa, filosófica, que são os agores. Então, os agores, eles partem do pressuposto que se você quer uma serenidade da sua mente, você não pode ser influenciado por situações externas, tais como os estoicos aí. Mas os agores, eles trabalhavam muito a questão do medo e do nojo. Então esses eram os pontos que eles atacavam, porque eles acreditavam que medo e nojo eram as coisas que mais tiravam as pessoas do sério, mais influenciavam a consciência das pessoas, a ponto de elas ficarem, né, fora de si ou totalmente inconscientes, assim, agindo puramente como animais. Então os agores falaram, bom, já que nós temos que investigar e se propor aí contra o medo e contra o nojo, vamos fazer exercícios, vamos fazer treinamentos que nos coloquem em situações difíceis de vencer isso e vamos ver como é que a gente lida com isso. Então, um treinamento agore, ele tem entre as técnicas, por exemplo, você invadir um cemitério e meditar em cima de um caixão, porque você vai estar lidando com o maior medo do ser humano, que é o medo da morte. Então a pessoa fica ali naquela situação super difícil, né, de lidar, mas se ela passa por aquilo, não há nenhuma outra situação que possa vencer ou possa ser mais difícil que aquilo. Mas os agores, eles são muito extremistas, né? Então eles vão no ponto de eventualmente roubar cadáveres, cortar o crânio e usar o crânio como uma bebida, eles vão beber ali dentro do crânio humano, eles comem carne morta, então eles levam isso para o extremo. Para você ser um filósofo, para você praticar filosofia, é claro que você não precisa ser um agore, mas você precisa ter um embasamento teórico, e muitas vezes esse embasamento teórico ele vai contra aquilo que é o mais natural, aquilo que você agiria da forma mais natural possível, mas você quer propor, você quer fazer um tipo de treinamento, então você precisa ter uma base e ver quando aquilo está funcionando ou não está. E uma dica também é a gente tentar se esforçar para refutar determinadas afirmações ou pontos que a gente vê que a gente não concorda, mas também aquilo que a gente concorda, né? Então, internamente fazer reflexões a ponto de muitas vezes questionar a sua própria razão e ver se você não está indo também numa linha contrária ao que é a sua razão ou aquilo que você se propõe a ser ou a fazer. Isso é filosofia na prática. Então, quando a gente fala, o yoga é uma filosofia prática, no final toda filosofia tende a ser prática, porque a filosofia tem que ter alguma aplicabilidade na vida das pessoas, senão ela simplesmente não tem por que existir. Então, quando a gente fala o yoga é uma filosofia prática, é mais no sentido de que o yoga tem exercícios práticos, tem técnicas, né? Diferente de você só pegar um conceito e aplicar, mas todas as filosofias acabam sendo práticas, tá bom? Então, aqui respondendo finalmente a pergunta, não é possível que uma frase de autoajuda ou algumas frases soltas sejam uma filosofia, porque a filosofia tem que se propor a algo mais. Ela tem que se propor muitas vezes aí contra o próprio condicionamento humano, e para isso ela precisa ter uma base teórica, ela precisa ter pontos que ela vai verificar se estão funcionando ou não, e não é algo tão simples quanto uma frase que a gente pode concordar.
Espero que tenham gostado. Se você tiver alguma dica de conteúdo filosófico, algo que a gente tenha relação aqui com o yoga, deixa aí nos comentários, que a minha ideia é produzir mais conteúdos aí relacionando a filosofia oriental, filosofia ocidental, e tudo isso com o yoga tendo a base, né? Porque o yoga tem muito da filosofia oriental na sua teoria. Então eu espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Namastê!